Pai, clamando que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Só o Senhor é que pode iluminar nossa mente e abrir os olhos da nossa alma. Só o Senhor é que pode nos fazer ver beleza e termos desejo de viver aquilo que estamos aqui. Nós clamamos, Senhor, por um novo coração. Nós clamamos pelo perdão dos nossos pecados. E que nada nesse momento, Senhor, venha perturbar a nossa alma, enquanto nós consideramos aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desse texto sagrado. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero iniciar a nossa meditação com a leitura de um verso. Efésios capítulo 6. Vamos abrir a palavra do Senhor ali. Na verdade, eu quero concentrar, nós vamos ver o verso todo, mas eu quero de fato considerar com vocês a primeira frase do verso 18. Então, Efésios capítulo 6, verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, de fato, eu quero olhar com vocês, irmãos, essa frase que está na segunda linha do verso 18, que diz: orando em todo o tempo no Espírito. Então, eu queria falar sobre esse assunto hoje de manhã. Na verdade, eu queria responder a essa pergunta: o que significa orar no Espírito? E esse assunto é um assunto muito importante, porque uma pessoa pode ser alguém de muita oração, mas ainda assim a sua oração ser carnal, ser uma oração humana. Certamente você conhece muita gente que ora até disciplinadamente, mas a única oração que Deus ouve, a única oração que possui um canal aberto entre nós os céus, é essa oração que é feita através do Espírito. E eu quero tentar explicar para vocês essa manhã o que significa essa expressão. Então, o que nós vamos ver hoje aqui tem tudo a ver e diz respeito diretamente à sua comunhão com Deus, à sua proximidade com o Pai. Então vamos começar com uma definição. O que significa orar no Espírito? Entendemos que orar no Espírito significa orar debaixo da assistência, da orientação, do poder do Espírito Santo. Significa você orar guiado pelo Espírito Santo, sob a jurisdição do Espírito Santo, sob a sua autoridade, sob o seu poder e sobre a sua graça. E por que nós precisamos orar por meio do Espírito? Por causa da nossa fraqueza. Lembra de Romanos 8, 26, que diz que nós não sabemos orar como convém, porque nós somos cheios de fraqueza. Nós temos pecados dentro de nós, nós temos pensamentos terríveis, nós desejamos coisas erradas, nós temos emoções contraditórias, e por causa de todas essas coisas e outras tantas, é que nós precisamos da assistência do Espírito Santo para orar. O próprio Davi, depois de ter cometido um pecado muito terrível, que os irmãos conhecem a história muito bem, ele fez esse pedido ao Senhor. Se você olhar comigo no Salmo 51, nós vamos hoje, em nosso culto, olhar algumas referências, então deixa aí a sua Bíblia pronta para isso. O Salmo 51, versículo 15, o Davi aqui nessa luta que ele estava tendo com Deus, colocado diante do seu pecado, confessando o seu pecado ao Senhor,
no meio dessa angústia e desse reencontro com o Senhor, ele faz essa oração no verso 15, Salmo 51, verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então veja, ele está pedindo: Senhor, abre os meus lábios. Em outras palavras, meus irmãos, se o Espírito Santo não abrir a nossa boca, a nossa oração vai ser vã. Se o Espírito Santo não abrir os nossos lábios, não despertar o nosso ser, a nossa oração não terá sentido nenhum. E Davi reconheceu que ele precisava disso para manter a sua comunhão com o Senhor. Então essa é a definição. Isso significa orar no Espírito, significa você, pelo Espírito Santo, sendo conduzido à prática da oração. Mas em segundo lugar, eu queria tornar a questão um pouco negativa, para tentar esclarecer algumas dúvidas que normalmente tem a respeito desse assunto. Então eu queria tratar dessa questão: o que não significa orar no Espírito. E eu estou falando porque, já disse, tem muita confusão a respeito disso. Em primeiro lugar, é que não significa orar em línguas. Muitos pensam que orar no Espírito significa orar em línguas, e usam normalmente algumas passagens do Novo Testamento para tentar embasar essa ideia. Uma delas, que é muito complicado de utilizar inclusive, mas é utilizada, é Romanos capítulo 8, verso 26, que eu até citei no início do nosso culto. Vamos olhar essa passagem. Romanos 8, verso 26. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, muitos interpretam essa frase, gemidos inexprimíveis, como sendo um tipo de oração que você tem, que você não consegue expressar em palavras, e isso seria uma ação do Espírito Santo em você, para você se comunicar a Deus através de sons. Mas vocês perceberam pela leitura do próprio texto que não é o cristão que geme, é o Espírito Santo que geme. Quem está sofrendo aqui é o Espírito Santo. O texto está falando que o Espírito Santo, ele intercede por nós de uma maneira tão emocionada que não tem linguagem, que não tem palavras, mas que o Pai contempla o sofrimento do Espírito Santo e todo o sentimento que ele tem quando está intercedendo por nós, e o Pai entende o que está por trás daquele gemido do Santo Espírito. Portanto, aqui nada fala a respeito de línguas, e nem fala que somos nós que estamos gemendo, mas que é o Espírito Santo. Uma outra passagem, que essa sim é muito, muito utilizada, é 1 Coríntios capítulo 14, que eu queria olhar com vocês também. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e verso 15. 1 Coríntios 14, verso 14, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, muitos usam essa palavra, essa expressão, esse versículo, especialmente dentro dessa expressão, o meu espírito ora, para dizer que isso seria orar no espírito. Mas eu acho que numa leitura primária, bem simples, vocês perceberam que espírito aqui não é o Espírito Santo. Ele está falando do espírito humano.
Ele está falando do interior humano. Ele diz no verso 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então ele está fazendo um contraste entre o espírito interior e a mente. A mente é onde se processa as suas informações. E ele está falando que se você não está orando com a mente, se você não está proferindo palavras inteligíveis, isso faz com que a sua oração seja desconhecida, inclusive para você mesmo. Então aqui orar no Espírito é orar através do Espírito humano e não do Espírito Santo. Os irmãos sabem muito bem, nós já falamos muito sobre isso aqui na igreja, que no primeiro século, quando os nossos irmãos não tinham ainda a revelação completa das Sagradas Escrituras, o exercício desses dons carismáticos ou dons revelacionais, eram comuns na igreja. E à medida que os anos foram passando e a revelação foi sendo tornada escrita, conhecida pelo povo de Deus, de uma forma muito natural, esses dons carismáticos foram cessando na igreja, sem a necessidade de que ninguém colocasse um fim neles. Eles por si mesmos foram cessando, porque o Espírito Santo já havia dado a sua revelação completa por escrito no texto sagrado. Mas o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, você pode observar bem depois, lendo o capítulo todo, que ele está dizendo que aquelas pessoas que oram em línguas, ele diz, essas pessoas não sabem o que estão dizendo, e daí a necessidade de uma interpretação. E ele vai aqui nesse capítulo legislar como é que isso tinha que acontecer na igreja primitiva. E ele tanto desencoraja essa atividade dentro do ambiente do culto, que ele diz que no máximo deveriam falar 3 pessoas, não mais do que 3, e desde que houvesse alguém que interpretasse. Então vocês vejam que ele está muito mais privilegiando a oração que você faz tendo consciência daquilo que você está dizendo, do que o fenômeno de línguas que costuma ser tão exaltado em alguns grupos. Então ele está legislando aqui a esse respeito. Mas o nosso ponto é dizer que no versículo 14, quando ele diz orar no Espírito, ele não está falando do Espírito Santo, mas ele está falando do próprio Espírito humano. O que não significa orar no Espírito? Terceiro lugar, não significa ser movido por fortes emoções. Esse é um outro erro comum. Irmãos, é evidente que é muito bom ter emoções quando se ora. É muito bom você ter aquela sensação de pesar sendo substituída pela alegria. No entanto, é um erro você considerar que você só ora no Espírito se você tiver emoções fortes, se você tiver uma grande agitação interna. Essas coisas elas têm sido muito exageradas aos nossos dias. Pessoas que gritam, gemem, suspiram, tem calafrio, né? Eu estava orando e de repente me deu um arrepio. E gente caindo, rodopiando, gargalhando, imitando animais. Nada disso, irmãos, está nas Escrituras. E nada disso tem uma relação aberta com o Espírito Santo. Então não estou falando que o Espírito Santo não possa produzir emoções fortes em você. Eu só estou falando que nós não podemos limitar orar no Espírito a fortes emoções. Porque é possível você orar a Deus tranquilamente. É possível você orar ao Senhor com a sua mente bem pacificada, e tudo isso ainda ocorrer por meio do Espírito Santo. Portanto, fortes emoções não significa necessariamente orar no Espírito. Isso nos leva à terceira questão. Então, como é que o Espírito Santo interage conosco na oração? Essa aqui é a parte mais importante. Já que nós vimos que orar no Espírito significa ser conduzido, dirigido, assistido. Como é que o Espírito Santo faz isso? Como é que o Espírito Santo interage conosco quando nós estamos orando? Eu quero dar algumas respostas. A primeira delas é que o Espírito Santo desperta no convertido o desejo de orar, a vontade de orar. Isso está nas Escrituras. Eu quero olhar 2 referências. A primeira é Zacarias, capítulo 12.
Agora nós vamos ver quem é que tem a habilidade de manusear a Bíblia. Quero ver ninguém indo para o índice, hein? Zacarias 12. Tem alguns que estão me olhando assim com o olho assim espantado, quase que dizendo: tem Zacarias na Bíblia? Eu nem sabia. Zacarias, estou vendo aí, ó, meia hora barulho de Bíblia para lá e para cá, viu? Zacarias capítulo 12, verso 10, olha o que a Bíblia diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse texto aqui é profético. Esse texto aqui se refere ao futuro, fala do povo de Israel, do Israel étnico, recebendo Jesus como Messias, reconhecendo Jesus como Salvador, algo que eles não fizeram na primeira vinda do nosso Senhor. E aqui nós temos uma promessa, Deus dizendo: eu vou derramar sobre eles espírito de súplica. Deus iria derramar isso a eles, Deus iria conceder a eles isso, Deus iria colocar no coração deles o desejo de orar, o desejo de clamar, o desejo de se curvar diante do Messias. Irmãos, evidentemente que esse texto se refere ao futuro, mas aqui nós temos um dos ministérios do Espírito Santo, o Espírito Santo derramando no seu coração esse desejo, esse anseio. Você algumas vezes na sua vida, você tendo aquele despertar interior: eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso derramar a minha alma perante o Senhor. Isso é o Espírito Santo. Davi disse a mesma coisa no Salmo 27, olhe comigo lá por gentileza, para você perceber que esse é o modo pelo qual o Espírito Santo interage conosco. Salmo 27, Salmo 27, verso de número 8, ele diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele está lá no seu contato diário, nas suas atividades, e de repente ocorre ao meu coração, vem aquele desejo: busque a minha presença, eu vou buscar a tua presença. Esse, irmãos, é o ministério do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo chamando você à oração, o ministério do Espírito Santo curvando você, tocando o seu coração, estimulando, impulsionando a sua alma a buscar a Deus. E quando nós obedecemos a esse santo impulso, nós estamos orando no Espírito. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos faz aproximar de Deus como um filho a seu pai. Esse é um dos aspectos mais importantes, inclusive, da vida cristã. Porque o Espírito Santo no Novo Testamento, ele é chamado de Espírito de adoção, e que por causa dele nós somos conduzidos a olhar para o nosso Deus e chamá-lo Pai. Olha Gálatas capítulo 4, vamos até lá por gentileza, está mais fácil agora, né? Gálatas capítulo 4, versículo belíssimo. Gálatas 4, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então ele diz que o Espírito Santo foi enviado ao nosso coração
E por causa disso, nós podemos nos aproximar de Deus sem medo. Nós podemos nos aproximar de Deus como um filho se aproxima do seu pai. Então aqui ele está mostrando algo que ele vai desenvolver no livro de Romanos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá a certeza que Deus é o nosso Pai, e por causa disso nós nos aproximamos dele. Vocês lembram Jesus falando em Mateus 6,8 que o Pai dá boas coisas aos seus filhos? Em Mateus 7,11, que ele diz que Deus dá boas coisas. Mateus 6,8 ele diz que Deus conhece as minhas necessidades antes mesmo de eu pedi-las, porque Ele é o meu Pai. É por ter essa compreensão de Deus como Pai que nós nos submetemos a Ele. Basta lembrar o exemplo de Jesus no Getsêmani, onde Ele ora: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a Tua vontade. Então o Espírito Santo produz em nós esse senso de descanso, de submissão a Deus, mesmo que o desejo da nossa alma seja um desejo diferente daquele que é o desejo do Senhor. É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz você ver Deus como Pai. Você olha para Ele e diz: Ele vai me compreender, Ele vai me ouvir, Ele vai me perdoar. Eu posso depender dEle, eu posso acreditar nas suas promessas, eu posso acreditar que Ele está próximo, que Ele me ama, que Ele me perdoa, que Ele me cura. O Espírito Santo produz, irmãos, entre nós e Deus essa relação de pai e filho. O Espírito Santo tira de nós aquela visão de que Deus é cruel, frio, vingativo. É por isso que tem muita gente que não está orando, porque tem essa percepção equivocada a respeito de Deus. Elas vivem aterrorizadas, como se Deus fosse um ser caprichoso que está aguardando um pequeno deslize seu para Ele vir a você e destruir. Mas o cristão verdadeiro, diz o texto, ele recebeu o espírito de adoção. Ele sabe quem é o Deus verdadeiro, ele sabe que Deus é seu Pai, e por isso ele tem alegria e expectativa de estar na presença dEle, de abrir a sua alma, de confessar o seu pecado e crer nas suas promessas. É isso que o Espírito faz. É isso que significa ter o Espírito Santo como Espírito de adoção. Então quem ora no Espírito, ora sabendo que você está se dirigindo ao Pai, aquele que te ama. E o Espírito Santo produz essa convicção no seu coração. Terceiro lugar, o que significa orar no Espírito? Ainda respondendo essa pergunta, significa ser conduzido às coisas de Deus, produzindo em nós uma mentalidade de fato cristã. Vamos olhar João, capítulo 14. João 14. Veja o que o Espírito Santo faz a nós no verso 26. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então ele diz, o Espírito Santo vai ensinar. O Espírito Santo, mais do que ensinar, ele vai produzir memória. Ele vai fazer você recordar aquilo que Deus quer, ou aquilo que Deus não quer que você faça. O Espírito Santo, irmãos, dá a gente a mente de Cristo. Quando o Espírito Santo se relaciona conosco através da oração, ele produz em nós uma capacidade de enxergar as circunstâncias com os olhos divinos. Tem um salmo que retrata muito bem isso que eu estou tentando dizer para vocês, o Salmo 73. Eu até já preguei esse salmo alguns anos atrás aqui em nossa igreja. Veja, o que eu quero chamar a sua atenção é
como o Espírito Santo de Deus agiu no salmista, mudando completamente a forma de ele enxergar a sua situação e a vida. No verso 2, o salmista fala assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O salmista está dizendo assim: eu quase me desviei, eu quase me afastei de Deus, quase faltou pouco para eu cair. E ele vai explicando no restante dos salmos, a gente não tem tempo de olhar o porquê ele se pegou nessa situação. Ele diz que começou a invejar os ímpios. Ele começou a olhar para o descrente e ver que o descrente vive bem. Ele fala aqui que o ímpio é sempre saudável, o ímpio é próspero, o ímpio está sempre sorrindo. Enquanto ele olha para si mesmo, e ele era um homem doente, estava passando por muita tribulação, e ele comparando a sua situação com o ímpio, ele via que ele sofria demais e o ímpio não sofria nada. E ele vai aprofundando essa reflexão até que no verso 13 ele diz algo terrível. No verso 13 ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Está falando aqui, irmãos, que é inútil servir a Deus, não vale a pena ser santo, não vale a pena servir a Deus. Ele está olhando para a sua vida de sofrimento e tribulação e comparando com a do ímpio, que sempre vive numa boa, e ele diz: não vale a pena se esforçar, não vale a pena lavar as mãos na inocência, isso é, manter-se longe do pecado com as mãos purificadas, não vale a pena. Até que no versículo 17 nós temos a virada do salmo: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então ele diz que toda essa luta permaneceu nele até que ele foi à presença do Senhor. E quando ele entrou na presença do Senhor, imediatamente Deus abriu seus olhos e ele descobriu qual é o fim do ímpio. E aí ele vai descrevendo, verso 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E ele começa a descrever, dizendo: o ímpio não vive numa boa coisa nenhuma, ele está num ambiente escorregadio, ele está lá pensando que está feliz, mas ele não vê que ele está a um passo da sua própria destruição. E ele vai descrevendo, mas o nosso ponto aqui, irmãos, é dizer que toda a realidade dele foi mudada no momento em que ele orou. E esse é o ministério do Espírito Santo, e é isso que o Espírito Santo faz quando você está orando através dele. Você chega na oração com uma certa mentalidade, você chega à oração olhando a vida de um certo modo, e você curva os seus joelhos, e ali Deus começa a abrir os seus olhos, Deus começa a iluminar sua mente, Deus começa a aumentar a sua percepção, e você termina a oração dizendo: eu estou errado, eu não estou enxergando a vida do jeito que Deus enxerga, eu não estou vendo a realidade como de fato ela é. E ali você sai aliviado, você se levanta feliz, e você pode ser lembrado das bênçãos, das promessas de Deus. Isso produz um aquietamento das suas emoções. Esse é o ministério do Espírito Santo, e é isso que ocorre com as pessoas que oram pelo Espírito Santo. Elas mudam a visão, você não enxerga mais a vida do mesmo jeito. Em terceiro lugar, mas não menos importante, a interação do Espírito Santo conosco se dá através do Espírito Santo nos dando acesso à presença do Pai. Vamos olhar João 16. João 16, verso 14, que Jesus está falando do Espírito Santo. Então, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 14, ele fala assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar.
As pessoas que oram no Espírito, elas são conduzidas pelo Espírito Santo à presença de Jesus. No Novo Testamento, esse é um dos ministérios do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca está chamando a atenção para si mesmo. O Espírito Santo sempre está pegando aquelas pessoas que são de Deus e levando essas pessoas a Cristo. Então, o Espírito Santo, ele apresenta Jesus para nós quando nós oramos. O Espírito Santo nos faz perceber Jesus como nosso mediador. Algumas vezes isso já deve ter acontecido com você, de você chegar à presença de Deus para orar e você se sentir inapropriado, você se sentir sujo, você se sentir estranho, e de repente as coisas começam a mudar dentro de você. Você começa a lembrar de Jesus, a lembrar da cruz do nosso Salvador, e a recordar que naquela cruz maldita todo o seu pecado foi punido, e que Deus te aceita não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez naquele dia terrível de sexta-feira. E isso produz em você aquela liberdade de você chegar na presença de Deus. Aquele medo, aquele temor, aquele sentimento de inapropriação vai embora. Então o ministério do Espírito Santo é apresentar Cristo para uma consciência culpada, para uma consciência que está cheia de pecado, e ao fazer isso, o Espírito Santo está glorificando a Cristo. Ele glorifica a Cristo assim, apresentando a nossa consciência cheia de maldade e de pecado, aquilo que o nosso Salvador fez. E as pessoas que oram no Espírito, elas têm o privilégio de ter essa interação com o nosso Deus. Então, meus irmãos, orar no Espírito é o oposto de vãs repetições. Orar no Espírito é o oposto de rezas, orações frias, sem fervor, orações mecânicas, monótonas, cansativas. A vida no Espírito, ela dinamiza a oração, ela anima, faz você querer orar mais, estar na presença de Deus, sob orientação, poder, controle, instigado no coração pela ação do Espírito Santo. Por fim, como orar no Espírito? Nós vimos o que ele faz. Agora, como isso acontece dentro de nós? Na carta de Paulo aos Efésios, ele fala muito do Espírito Santo. Não é à toa que ele deixou lá no finalzinho do último capítulo, essa descrição, orando em todo o tempo no Espírito, porque ao longo da carta ele muito falou a respeito do Espírito Santo. Eu queria olhar com vocês algumas referências. Vamos em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 13, ele fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então ele diz, depois que você ouviu o evangelho, você creu, ele diz, você foi selado com o Espírito Santo. Esse selo aqui significa literalmente marca de propriedade. Você é marcado como alguém que pertence ao Senhor, e essa marca, ela serve de penhor, ela serve de garantia de que um dia Deus irá te dar vida eterna, ressurreição, novo corpo, novos céus e nova terra. Então o Espírito Santo em você é a garantia de todas as outras riquezas que Deus te deu. Então o Espírito Santo vive em você, é certo que as outras coisas irão acontecer também. No verso 17, ele ainda falando do Espírito Santo, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Então ele está falando que o ministério do Espírito Santo é nos ajudar a conhecer a Deus, conhecer não só de palavras, conhecer não só de definições, mas esse conhecimento relacional, esse conhecimento de comunhão
comunhão, esse conhecimento de proximidade. Ainda você andando comigo até o capítulo 2, verso 18, ele fala mais uma atividade do Espírito Santo agora dentro da igreja. Ele diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Quem são ambos aqui? Judeu e gentil. E ele diz que através de Jesus, judeus e gentios, por meio do Espírito Santo, eles se aproximam ao Pai. Todas essas referências, meus irmãos, é para mostrar que toda a vida cristã, toda a dinâmica da vida cristã, ela ocorre debaixo do Espírito Santo. Mas tem um outro conjunto de referências em que o apóstolo Paulo mostra certas atitudes que temos que ter com respeito ao Espírito Santo. Então a primeira delas está no capítulo 4, versículo 30. Isso é bem conhecida, não é? Capítulo 4, versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que você entristece o Espírito Santo? Ele diz no verso 31: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então é assim que você entristece o Espírito Santo. Ele dá uma pequena lista aqui, mas a lista é muito maior do que isso. Então você não pode entristecer o Espírito Santo, e nós entristecemos o Espírito Santo através dos nossos pecados. No capítulo 5, verso 18, nós temos mais uma ordem com respeito ao Espírito Santo, onde ele diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Significa estar cheio de Deus, controlado pelo Espírito Santo de Deus na sua totalidade. E no capítulo 6, versículo 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam que são 3 referências que falam a respeito de atitudes que temos que ter com respeito ao Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, e nós temos que empunhar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, para que ela sirva de espada do Espírito. Então, irmãos, à luz dessas passagens, para você orar através do Espírito Santo, o que você precisa? Em primeiro lugar, você precisa ser crente, você precisa ser convertido, você precisa nascer de novo, precisa ser habitado pelo Espírito Santo. Você pode até orar se você não se converteu ainda a Jesus, mas você não ora através do Espírito. Os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. Talvez eles orem até muito mais do que muitos cristãos. Os espíritas também fazem orações. Provérbios 28, verso 9 diz que aquele que se desvia da lei de Deus, até a sua oração é abominável. Pesado esse verso, não é? Pesado, mas está lá escrito. Então uma pessoa precisa se converter a Deus para orar através do Espírito Santo. Então você que chegou aqui essa manhã e ainda não creu em Jesus, veja-se diante dessa realidade. Creia no Senhor Jesus, se entregue a Ele, se arrependa dos seus pecados e acredite que Jesus Cristo morreu por você, que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados, e você vai ter vida eterna, e a partir de então você vai poder passar a orar através do Espírito, porque se não for assim, mesmo que você passe muito tempo em oração, elas não passarão de vãs repetições. Então se converta a Jesus, se entregue a Jesus, porque a partir de então o Espírito Santo vem habitar o seu coração como selo, e aí você vai poder se relacionar com Ele verdadeiramente. Segundo lugar, como orar através do Espírito Santo? Nós precisamos nos encher diariamente do Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias, que Ele nos controle, que Ele nos estimule às coisas espirituais, que Ele organize os nossos sentimentos, que Ele oriente as nossas orações.
Nós precisamos nos disciplinar em buscar a Deus, para que o Espírito Santo opere em nós. E por último, nós temos que parar de entristecer o Espírito Santo. Nós vimos a lista que Paulo nos deu, e o maior problema, irmãos, para a gente, não é apenas cometer pecado, porque nós somos pecadores. O maior problema são os pecados não confessados, os pecados não resolvidos, os pecados que são abrigados no nosso coração. Você precisa colocar a sua vida em ordem, você precisa abandonar esses pecados endurecidos, protegidos, para você então poder orar através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Para você que chegou aqui essa manhã e não ora regularmente, talvez foi até por isso que Deus te trouxe aqui hoje de manhã. Busque a Deus a partir de hoje, para você ter uma vida de oração no Espírito. Lembre-se que você conta com o auxílio do Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele te dá assistência, Ele te dá iluminação. Mas além do Espírito Santo, lembre-se, o Senhor Jesus intercede por você. Ele é o seu mediador. É através dele que as suas orações chegam ao Pai. Mas além disso, o próprio Pai deseja isso. Foi por isso que Ele te deu o espírito de adoção, pelo qual você pode se dirigir a Deus e tratá-lo como Pai. A Bíblia deixa claro, irmãos, que é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós tenhamos uma vida de oração frutífera. Os três nos proporcionam isso. Portanto, não tem justificativa para você ter uma oração, uma vida de oração tão fraca, de você viver somente daquelas orações mecânicas, apressadas, comuns, que às vezes você faz na hora de almoçar, na hora de dormir, na hora que acorda. Eu não estou dizendo que essas orações são erradas em si, mas que a vida de oração no Espírito não se resume apenas a elas. Lembre-se que é pecado você não ter uma vida de oração crescente, porque é a vontade de Deus que nós estejamos na presença dEle todo o tempo. Então, diante disso, essa manhã, peça perdão a Deus por não orar. Peça perdão a Deus por orar pouco. Peça perdão a Deus por orar mecanicamente. Peça perdão a Deus pelos pecados que entristecem o Espírito Santo. Você sabe quais são. Eles estão aí, incomodando a sua consciência periodicamente. E você, ao confessar e orar ao Senhor pedindo perdão por eles, você vai perceber que são eles que estão drenando a sua vontade de orar e a possibilidade de você se relacionar com o Espírito Santo durante a oração. Também não se esqueça de obedecer a cada impulso que o Espírito Santo der a você para orar. Cada um deles. Cada vez, como nós lemos lá no Salmo 27, que algo despertar dentro de você, buscai a minha presença. Pare imediatamente o que você está fazendo e busque. Aproveite ocasiões do seu dia para orar. Você pode orar enquanto faz caminhada. Você pode orar enquanto está no trânsito. Em vez de você ficar blasfemando, dizendo palavras de maldição, você pode orar durante o trânsito. Você pode orar pelas pessoas que te deram uma trancada. Você pode fazer isso. Lembre-se que é através da oração, irmãos, que nós colocamos a armadura de Deus. A espada do Espírito é a única arma de ataque que nós temos, e nós só podemos empunhá-la através da oração. Então coloque a oração como sendo sua prioridade. E ainda queria lhe dizer que ore mesmo quando você não sentir vontade. Eu falei para vocês que algumas vezes o Espírito Santo nos impulsiona. Ele produz em nós desejo de orar.
Mas algumas vezes a operação do Espírito Santo vai se dar dentro de uma outra via. Ele agindo na sua mente, mostrando que você precisa orar mesmo se não sem desejo. Isso também é ação do Espírito Santo. Não espere sentir vontade, faça. E faça crendo na dependência de Deus, que Ele vai usar esse gesto em que você está lutando contra a sua própria carne, para transformar você, e dali por diante você ter desejo de buscar ao Senhor. Às vezes, irmãos, é assim. Às vezes nós dobramos o nosso joelho para orar, e a impressão que temos é que o céu está fechado, que Deus nos abandonou, que Ele não quer nada com a gente. Mas à medida em que nós lutamos em oração, essa é uma ideia que a gente precisa resgatar. Lutar em oração. A oração como sendo uma batalha, semelhante àquela de Jacó com o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele lutando na presença de Jesus, agarrado com Jesus, dizendo: eu não saio daqui enquanto tu não me abençoares. Essa dimensão de luta a gente precisa resgatar. E algumas vezes nós nos pegamos assim, com o céu escurecido acima de nós, e nós oramos, batemos, até que o Senhor, por sua misericórdia, faz os raios da sua glória brilhar sobre a nossa face. Nós precisamos, irmãos, orar. Quando o Espírito Santo operar isso em nós, quando o Espírito Santo nos der essa graça de orar através da mediação dele, você vai ter aquela sensação diária da presença de Deus que ocupa todos os espaços do seu coração. E quem sabe, meus irmãos, o Senhor nos visite com avivamento. Quem sabe Ele visite a sua vida, a nossa comunidade, com um grande despertamento espiritual, que nos produz sede por Deus, amor pela Bíblia, senso de urgência com evangelização, vida de oração, missões, comunhão, interação, proximidade. O Espírito Santo opera isso através da oração. Então peça a Deus por isso. É a sua maior necessidade. Todas as outras coisas você pode passar sem. Tem muita coisa que Deus nos dá que, se fosse tirada de nós sentiríamos falta, sofreríamos, mas nós poderíamos passar sem. Mas isso aqui você não pode passar sem. É isso aqui que vai definir se você vai crescer no Senhor ou se você vai permanecer sempre na mesma. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele mova o nosso coração, e que a partir de hoje nós oremos através da mediação do Espírito Santo. Amém. Vamos orar juntos ao Senhor. Vamos pedir que Ele opere isso em nós. Nós pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, Pai. Nós necessitamos urgentemente do operar e da ação do Espírito Santo nas nossas orações. Nós oramos pouco, nós oramos de forma errada, nós oramos de forma mecânica, nós não chegamos na Tua presença com aquela contrição e alegria. Nós não chegamos ao Senhor maravilhados com a Tua majestade, tremendo, mas ao mesmo tempo alegres. Nós não temos, ó Deus, aquela intimidade em que nós nos aproximamos do Senhor como sendo nosso Pai. Nós pedimos, Senhor, misericórdia do Senhor. Só o Senhor é que pode nos socorrer desse estado tão terrível. Nós clamamos, ó Deus, para que
o Teu Santo Espírito nos mova à oração, que Ele nos conduza à plenitude de Deus, que o Senhor nos ajude a não mais entristecer o Espírito Santo por meio dos nossos pecados, que o Senhor nos ajude a orar o suficiente para que sejamos revestidos de toda a armadura de Deus, a sermos cheios do Espírito em toda a nossa vida, proceder, sentimentos e intenções. Dá-nos, Senhor, esse senso de urgência, que nós não esperemos nem mais um dia e continuemos adiando a vida de oração. Tem misericórdia de nós, Pai, é o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.